1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo, na qual exultais, ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, sem o tendes vistos, amais, no qual, sem agora o verdes, mas crendo, exultais com gozo inefável e cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Desta salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que para vós era destinada, indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava, ao predizer os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para vós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos bem desejam atentar. Pedro, o autor dessa carta, inspirado pelo Senhor Jesus Cristo, que nele habitava pelo seu Espírito, cumprimenta os primeiros a quem essa carta deveria alcançar. Alguns são gentios convertidos do paganismo, viviam na Ásia Menor, mas boa parte deles era de judeus que na diáspora, na dispersão, sob a desordem que Roma causou na Judéia, tiveram que sair da sua terra natal e passaram a habitar na Ásia Menor. Eles estavam dispersos no Império Romano, em sua maioria, não porque queriam viver assim, mas porque estavam sob intensa perseguição, e essa perseguição foi incrementada pelo fato de agora serem convertidos ao Evangelho. O judaísmo gozava de uma certa tolerância do Império Romano. Havia um acordo entre Roma e os judeus de que o judaísmo seria tolerado. Então os romanos, quando perceberam que o cristianismo não era uma nova forma de judaísmo, mas era uma quebra, era um entendimento muito diferente da fé judaica, Roma passou a perseguir os adeptos dessa nova fé, a fé em Cristo, que dentre outros incômodos para o Império Romano, trazia a posição resistente dos cristãos quanto ao reconhecimento do imperador como sendo uma figura divina. Cristãos não se ajoelhavam diante do imperador e dos seus representantes. Cristãos não negavam a Cristo mesmo sob ameaça de morte. Cristãos eram leais àquele que os judeus tentaram eliminar da história, da memória dos judeus, Jesus Cristo. É por isso que Pedro,
quando escreve a carta, inicia dizendo que ele está falando para os peregrinos da dispersão, e aqui ele menciona 5 províncias que estavam na mesma região. Essa região hoje é a Turquia, é o lugar onde está a Turquia. Pedro diz para esses que estavam no Ponto, na Galácia, na Capadócia, num outro lugar chamado Ásia e na Bitínia: vocês são peregrinos, porque esse lugar não é definitivo. E ao dizer isso, Pedro está aplicando a condição daqueles cristãos dispersos do ponto de vista geográfico à nossa condição como cidadãos do céu. Pedro diz: vocês estão aí porque sob perseguição tiveram que se deslocar para essa região, mas esse não é o pouso final de vocês. Em algum momento vocês deixarão esse lugar, e diz: vocês também são peregrinos do ponto de vista espiritual e não apenas geográfico, porque vocês estão em terra estranha. Há um lindo hino do cantor cristão chamado Mensagem Real, que diz que peregrino sou, né? Em terra estranha estou, do reino lá do céu embaixador eu sou. Meus irmãos, Pedro olha para aqueles irmãos entendendo que eles eram forasteiros e peregrinos. Lá no versículo 17, no mesmo capítulo, Pedro, ao olhar para aqueles irmãos, no final do versículo diz: andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Enquanto estão nesse mundo aguardando o céu, enquanto caminham para a eternidade, enquanto, como a primeira igreja batista em Divinópolis, a caminho do centenário, olha para a eternidade. Esse é o nosso motto, está no nosso boletim: mantenham-se em temor, andando em fidelidade ao Senhor. 1 de Pedro 2,11, mais uma vez Pedro diz: amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne. Pedro diz: a condição de vocês é temporária. Vocês estão no mundo que ama os prazeres da carne. Vocês estão num mundo indiferente ao Evangelho, num mundo indiferente à vontade de Deus. Mas esse não é o mundo de vocês. Resistam. Vocês, como peregrinos, em algum momento passarão desse mundo e estarão nos céus para sempre com o Senhor, e lá não haverá mais combate contra a carne, porque no céu não há pecado, porque Satanás não terá entrada no céu. Meus irmãos, esta é uma carta de encorajamento, é a carta do apóstolo da esperança. Os irmãos, ao lerem essa primeira carta, verão Pedro mencionar 15 vezes os sofrimentos que os cristãos dispersos da Judéia estavam experimentando nessas províncias do Império Romano. Apenas 5 capítulos e 15 menções aos sofrimentos que os crentes em Jesus, mencionados por Pedro, estavam encarando. E que sofrimentos, irmãos! Chega a ser risível falar dos sofrimentos dos crentes na atualidade. Os nossos sofrimentos não se comparam com os sofrimentos desse povo. Eles eram marginalizados porque eram os seguidores do caminho. Eram tidos como seguidores de um morto. Zombavam dos cristãos dizendo que Jesus Cristo morreu. E não eram honestos em reconhecer que mais de 500 testemunhas oculares viram Jesus ressurreto. Apenas diziam que eram seguidores de um morto. Outros diziam, são seguidores de um criminoso. Ele foi julgado, condenado e lançado na cruz, que é a pena de criminosos hediondos. Além disso, meus irmãos, Roma constantemente tomava bens de cristãos, prendia injustamente cristãos. Nero, no ano de 64, incendiou Roma e pôs a culpa nos cristãos. Era um homem doente, era um homem louco, homem sem qualquer moderação para ser imperador do grande império da antiguidade clássica. Nero gostava de iluminar os seus jardins com tochas de cristãos queimados. Nero mandou matar a sua própria mãe para conhecer o ventre dela, o lugar de onde nasceu aquela que, segundo ele, era a maior criação da história da humanidade, ele mesmo.
Nero mandou castrar um dos seus serviçais e casou-se com ele. Esse homem foi o grande perseguidor dos cristãos, mas não apenas ele. Imperadores como Trajano, de 98 a 117 depois de Cristo, Adriano, de 117 a 138 depois de Cristo, Diocleciano, do ano 284 a 305, foram marcados como imperadores que seguiram à risca a cartilha de Nero. É para esses que Pedro escreve, e quando escreve para esses cristãos, no versículo 2 diz: calma, vocês foram escolhidos segundo a visão que Deus tinha de vocês, que viriam a crer no nome dele. Vocês foram santificados pelo Espírito Santo, e eles não podem atingir o Espírito de vocês, podem no máximo tocar no corpo. Vocês são capacitados a andar em obediência a Jesus Cristo, porque foram aspergidos pelo sangue dele, o sangue da cruz que há sobre vocês. Calma! E aí Pedro então os saúda dizendo: graça e paz vos sejam multiplicadas. Como Deus tem sido gracioso em salvá-los, seja Ele gracioso em conduzi-los nessa peregrinação. A paz de Deus, que excede todo entendimento, seja sobre vocês. E Pedro diz: olha agora, convertidos a Cristo, regenerados de uma velha para uma nova vida, vocês têm uma viva esperança, porque vocês são de Cristo e com Cristo renasceram. Calma. É o que Pedro diz. Assim como a saída do Egito para os judeus antigos significou um capítulo doloroso, mas também a chegada a uma terra prometida, Pedro diz: quando vocês saíram do Egito espiritual e romperam com o pecado e conheceram a nova vida em Cristo, muito embora haja suas dificuldades, isso prenuncia a terra prometida. Calma, irmãos. A esperança de vocês está viva. É assim que Pedro se refere a Jesus Cristo no versículo 3, quando numa linda doxologia, num resumo de motivos pelos quais Deus deveria ser louvado, no versículo 3 Pedro diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia que é grande, pegou vocês no pecado e lhes ofereceu regeneração, dando-lhes uma viva esperança. E qual é a viva esperança? Jesus Cristo, que foi morto e ressuscitou. Se ele venceu a morte, o pecado, a carne, vocês que nele creem poderão ressuscitar, ressurgir de uma velha para uma nova vida, romper com os ditames do pecado e conhecer a vida sob a direção do Espírito de Deus. Essa é a viva esperança da qual Pedro fala. E como precisamos falar de esperança, meus irmãos. Por esses dias, eu lia na Gazeta do Oeste, que é um jornal impresso da nossa cidade, que mais uma vez, um grande prêmio em dinheiro da loteria do governo acumulou. Irmãos, é inacreditável. Milhões e milhões de tolos jogam nesse engano, que é o jogo patrocinado pelo governo. E mesmo tanta gente jogando, ninguém ganha. E então o governo solta uma nota dizendo: acumulou, joguem de novo. E os mesmos enganados jogam de novo. Esperança morta. Não sabem se vai acumular de novo. E se não acumular, não sabem se ganharão. E se ganharem, certamente não tem garantia de que a vida vai melhorar, porque um caminhão de dinheiro não é um caminhão de paz, não é um caminhão de vida plena, não é um caminhão de perdão. Esperança morta, ao contrário da esperança da loteria. E se você é crente em Jesus Cristo, você não terá dificuldade em concordar comigo que crente não faz a tal da fezinha. Fezinha é pequeno para nós, irmãos, nossa fé é maior. Crente confia na graça de Deus, crente confia no sustento de Deus, crente não se envolve com jogos de azar. A nossa esperança é viva, a nossa esperança não é morta. Até porque, irmãos, os crentes, eu acredito que quanto mais meditam no Evangelho, menos desejam ser milionários. Eu decidi que eu não quero ser rico. É claro que como pastor batista eu nunca conseguiria.
Mas, irmãos, se fosse possível, sinceramente, eu não quero ser. Você conhece alguém assim? Pois se você não conhece, pode dizer que você agora conhece um que disse: eu não quero ser rico. Não quero, irmãos. Eu não desejo, eu não luto por isso, eu não trabalho por isso. Eu não quero isso. Eu não acredito que a minha vida deva se tornar numa luta incessante por ter muito dinheiro. Eu luto pelo sustento do meu lar. Eu luto para que haja o pão na mesa. E estimulo você a continuar fazendo isso. Mas, meus irmãos, a esperança depositada, por exemplo, nos jogos de azar, é uma esperança morta. O Evangelho apresenta uma esperança viva. Para a gente sofrida, perseguida por sua fé, longe de casa, sem recursos financeiros, Pedro diz: há uma esperança viva, Jesus, que é Deus e os ama. Jesus que venceu a morte e pode tornar vocês vencedores sobre a morte. Jesus a quem nós pregamos e servimos. Essa viva esperança, irmãos, pode ser resumida como a esperança de nova vida num velho mundo. É como se você estivesse cercado de um mundo velho, mas numa estrada caminhando para um novo mundo. Pedro diz isso no versículo 3. Nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Deus teve misericórdia de nós quando em Jesus nos ofereceu perdão e salvação. Então nós temos esperança de uma nova vida, não porque somos capazes de caminhar em direção a essa nova vida, mas porque caminhamos na presença daquele que, cheio de misericórdia, nos dá tudo o que precisamos para que conheçamos uma nova vida. E o mais espetacular de tudo isso é o seu amor, que nos perdoa, nos regenera, nos santifica e nos dá um novo destino. Pela presença do Espírito Santo, que somos capazes de viver nesse velho mundo com os valores do novo mundo, com os valores do céu. Você não vai conseguir ser crente em Jesus sem o Espírito Santo habitando em você. É impossível. Só há um meio para que alguém, no mundo de pecados, deseje viver em santidade. Só há um meio para que você, nesse mundo mau, deseje andar segundo a vontade do bem. Só há um meio para que você, estando no mundo dos homens, queira viver segundo a vontade de Deus. É se o Espírito de Deus, tomando posse do seu coração, passar a te dar uma nova vontade, uma nova natureza, uma nova inclinação para a vontade de Deus, para aquilo que é correto, para aquilo que é bom, para aquilo que é justo, para aquilo que é agradável. Sem Espírito Santo não há vida cristã. Olhem para a 1 de Pedro, lá no capítulo 4, quando nos versículos 3 e 4, Pedro diz: porque é bastante que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias, e acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. O que a palavra de Deus diz é que o homem no pecado é tão cego que ele se mata nos vícios, na mentira, no pecado, e ele ainda zomba do cristão porque o cristão não concorda com ele. Então Pedro diz: meus irmãos, no passado vocês eram assim. Agora, quando vocês são criticados, condenados e perseguidos, sejam firmes, porque agora vocês têm poder para romper com tudo isso. Outrora não tinham. Outrora não tinham o Espírito de Deus para consolar, iluminar, encorajar vocês. Olhem agora para 1 de João, capítulo 2, versículo 17. Aqui o apóstolo João diz: ora, o mundo passa e a sua concupiscência. Concupiscência, irmãos, é paixão, é apego às coisas dessa vida, é quase que uma tara pelas coisas desse mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas, aqui está uma conjunção adversativa, né? Ao contrário disso tudo, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa, a juventude passa, o dinheiro perde o seu valor,
Não é à toa que a nossa moeda, o real, está excessivamente desvalorizado, especialmente no ano de 2015, perdeu muito do seu valor. O mundo passa, meu irmão. O estilo, a moda, o que é bom hoje passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus, anda na presença de Deus aqui e andará por toda a eternidade. Esse será preservado para sempre. Esse não se decepcionará. Esse não olhará para trás dizendo: investi a minha vida naquilo que está errado. Fiz da minha vida uma aposta ruim. Não. A viva esperança é a esperança de nova vida num velho mundo. Mas é a esperança também certa do céu em meio às incertezas da vida. Voltando à primeira carta de Pedro, no versículo 4, Pedro diz: irmãos, Deus em Cristo Jesus regenerou vocês para uma herança que não vai acabar, para uma herança que Satanás não vai roubar, para uma herança que não vai se perder, reservada nos céus para vocês. Ouvi qualquer pessoa dizendo outro dia o seguinte: eram 2 homens idosos, tinham algo em torno de 70 anos de idade, e caminhando eles falavam alto, por isso eu ouvi, e um deles disse para o outro o seguinte: não, está difícil demais, está apertado, mas se pelo menos a gente morrer e for para o céu, tá bom. Ruim é se for para o inferno, né? E eu, irmãos, fiquei numa vontade de dizer: pois é, creia em Jesus, entrega a vida a Ele, que o inferno deixa de ser o destino certo. Irmãos, o céu não é para todo mundo. É que nós vivemos uma época de cinismo, e dizer a verdade para muita gente é ofender. Irmãos, quem não crê no autor do céu, que é Jesus, quem não foi perdoado por aquele que pode levar ao homem, que é Jesus, como vai entrar no céu? A palavra de Deus diz aqui: uma herança celestial para vocês. E o versículo 3 chama esses de regenerados por Jesus Cristo. Versículo 5: vocês que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé, para aquela salvação que já foi garantida, mas ela será vista por completo no último tempo, quando Jesus Cristo vier buscar-vos e vocês vierem a conhecer o céu. Ah, meus irmãos, essa esperança é uma certeza em meio às incertezas dessa vida. E essa é uma vida de incertezas. Nós estamos seguros em Cristo, por isso temos essa esperança, essa certeza. Foi Jesus Cristo quem nos perdoou, foi Jesus Cristo quem por nós se entregou, foi Jesus Cristo quem pagou o altíssimo preço da redenção de nossas almas. Nós temos segurança em Jesus Cristo. Estaríamos inseguros se dependêssemos de nós mesmos. Eu depender da minha bondade, depender das minhas obras, depender da minha moralidade, eu estaria perdido, porque eu sou pecador. Mas eu dependo de Jesus Cristo, que é santo e justo. Meus irmãos, nós estamos andando em direção à eternidade. É por isso que quando tudo está muito difícil nesse mundo, nós podemos respirar e dizer: Senhor, eu sei que a glória que em nós há de ser revelada é muito melhor do que esse mundo aqui. Isso não é fuga, não. Não é fuga, porque nós cristãos lutamos. Nós cristãos insistimos. Não desistimos da vida. Dificilmente você ouvirá falar que um cristão evangélico se suicidou. E se isso aconteceu, procure saber o estado mental daquela pessoa. Possivelmente ela não tinha consciência do que estava fazendo. Nós não desistimos fácil da vida, mas nós somos um povo consciente da condição provisória desse mundo, das incertezas dessa vida. Quando está tudo difícil aqui, meu irmão, pense no céu. O céu virá. Pense na eternidade com Cristo. Nada vai se colocar entre nós e Ele. Por enquanto os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Meus irmãos, no céu não haverá imposto para se pagar. No céu, meu irmão, não haverá assaltante de quem se esconder. No céu, meu irmão, não haverá receio de não ser aceito porque você é pobre, porque você está desempregado. No céu, nós estaremos na presença do Senhor que nos ama, e o amor lança fora todo medo. J.N. Derby, escrevendo sobre o céu, diz: nós cristãos
somos desmamados do mundo e nos tornamos mais capazes de perceber e apreciar o que é celestial. Em 1 Tessalonicenses 5, versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Paulo está dizendo, não foi Jesus quem nos aceitou, não é nele que nos confiamos, em quem estamos seguros, então quer estando vivos, quer estando mortos, estamos com Cristo e viveremos sempre com Ele. Isso é certeza num mundo de incertezas. Isso é esperança, irmãos. Esperança também de vitória num contexto de provações. E eu penso que nenhuma figura é mais especial para se falar de vitória num contexto de provação do que a cruz. O que há de mais injusto, doloroso, cruel, desumano do que a cruz? Mas o que há de mais glorioso, vitorioso, bendito do que a cruz de Jesus? O que Pedro continua dizendo no versículo 6 é que, ainda que por um pouco de tempo agora, tenhamos que passar por várias provações, e a palavra de Deus diz que são várias provações que enfrentamos nesse mundo, para que a prova da nossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Devemos exultar. Ainda que por um tempo, que é o tempo dessa vida, passemos por provações, a palavra de Deus diz que devemos exultar, porque isso é como o trabalho do ourives. O que o ourives faz? Ele recebe o metal precioso misturado com a escória, com aquilo que não é precioso. E para separar o que é precioso do que é desprezível, só há um meio: lançar no fogo. E o fogo derrete. E então separa-se o ouro daquilo que não tem valor. Dói, é doloroso o processo, mas ao final, que beleza ver o ouro puro, brilhante, valioso como ele é. A palavra de Deus diz que assim é conosco. Por um tempo, parecemos com o metal, sendo esquentado até o último grau. Mas isso é por um tempo. Quando Deus permite que sejamos provados aqui nesse mundo, ao mesmo tempo Ele permite que nós cresçamos na fé. A provação é passageira, mas o crescimento da fé permanece. Porque é na provação, meu irmão, que você ora. Você sabe disso. Que você ora habitualmente, mas na provação você tem muito mais tempo para orar. Na provação, você precisa confiar em Deus absolutamente. Então Deus que te ama, de modo sábio, permite que você seja provado, para que você, em sendo provado, tenha o grande benefício do crescimento na fé, do crescimento na paciência, e possa louvar a Deus ao perceber que naquele contexto difícil, somente Deus poderia lhe socorrer. Se Ele te socorreu e foi somente Ele, você não deve dar glória a ninguém mais, apenas ao Senhor. As provações passam, a fé cresce e Deus é glorificado. Irmãos, olhem para 1 de Pedro, capítulo 4, lá no versículo 1, Pedro diz assim: ora pois, já que Cristo padeceu na carne, armai-vos também vós deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para as concupiscências dos homens, mas para a vontade de Deus, porque é bastante que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios. É aquilo que nós já lemos. Agora olhem no versículo 16. Você é crente em Jesus? Você tem sido assaltado por aqueles pensamentos superficiais de que crente não enfrenta dificuldade? De que crente não é traído? De que crente não empobrece? Crente não adoece? Tem gente até que acredita que crente não morre. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 de Pedro 4,16. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus neste nome.
O versículo anterior diz que nenhum de vós, entretanto, padeça porque é assassino, ladrão ou malfeitor, ou como quem se entremete em negócios alheios. Mas se vocês estão sendo perseguidos, injustamente julgados e condenados, por amor ao nome de Jesus, exultem, porque vocês estão padecendo como cristãos. Você está padecendo dificuldade porque, como crente, decidiu viver de modo honesto, exulte e glorifique a Deus. Você está padecendo pelo melhor motivo que poderia lhe fazer padecer. Você está padecendo perseguições na família porque agora você é cristão e a família conservadora como é não aceita como um cristão evangélico. Padeça, porque você está padecendo pelo nome de Jesus, sendo identificado como discípulo de Jesus. Versículo 19, 1 de Pedro 4,19. Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, confiem em suas almas ao fiel Criador, praticando o bem. Perseverem em fazer o bem, Deus cuidará de vocês. Está difícil, está ruim nesse mundo, é problema demais, continue fazendo o que é correto e Deus cuidará de você. Deus, segundo a palavra dele, não é injusto para se esquecer do seu trabalho de fé que demonstrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. É exatamente isso que a palavra de Deus diz. Pastor Hernandes Dias Lopes, ao falar das provações mencionadas aqui nesse capítulo, diz assim, irmãos, prestem atenção nisso aqui, olha que preciosidade, é do comentário bíblico da editora Hagnus. Quando passamos por tribulações e dependemos da graça de Deus, as dificuldades nos purificam e nos ajudam a eliminar a palha. As tribulações na vida do salvo não vêm para destruí-lo, mas para purificá-lo. Elas não agem contra ele, mas a seu favor. As tribulações não operam por si mesmas. A revelia na vida dos salvos, mas são trabalhadas pelo próprio Deus para o nosso bem. Por meio das tribulações, Deus esculpe em nós a beleza de Cristo. Crente enfrenta a tribulação, mas enfrenta na companhia, no consolo, no cuidado de Deus. Como é que você vai fazer para enfrentar as provações, as tribulações desse mundo sem Deus? Será que você vai dar conta de fazer isso? Ah, meus irmãos, a nossa esperança é a esperança de quem vê as promessas pelos olhos da fé. Porque sabe que Cristo e seu amor são reais. No versículo 8, Pedro está dizendo, muitos de vocês não viram a Cristo, mas vocês o amam. Vocês exultam com a alegria que vem dele, sabendo que são salvos. Versículo 9. Versículo 10 ele diz, essa salvação foi profetizada por muitos que vieram antes de vós, e eles se alegraram, porque o Messias viria, porque a salvação viria, mas eles não viram. Abraão não viu, Isaías não viu, Davi não viu, Elias não viu, mas Jesus Cristo se revelou a vós. Vocês viram a Jesus pela fé. Vocês provaram do amor de Jesus. Versículo 11 é dito que Jesus Cristo veio, sofreu por amor a nós. E no versículo 12 é dito que nós agora, sabendo dessas boas notícias, podemos exultar na grande notícia que fizeram os anjos exultar. É isso que diz o versículo 12. Quando os anjos viram que o Pai cumpriu a promessa de enviar o Salvador da humanidade. Quando os anjos viram que Jesus, o menino, nasceu. Quando os anjos viram que a profecia se cumpriu, eles exultaram e cantaram glória a Deus nas alturas. Então Pedro diz, vocês que são participantes do tempo que conhece ao Salvador, exultem. Louvem a Deus, Ele cumpriu essa promessa. O amor de Cristo é real, vocês já provaram. Então, continuem firmes, porque assim como Ele cumpriu a promessa de enviar um Salvador, Ele cumprirá a promessa de dar consolo e segurança a vocês em meio às tribulações dessa vida. Meus irmãos, as profecias têm se cumprido. Se você crê na palavra de Deus, você verá que o Messias esperado veio e é Jesus. Você verá que os que creem em Jesus têm experimentado regeneração. Você verá que esse mundo
está mergulhado num caos profetizado pela palavra de Deus, consequência da opção generalizada pelo pecado. A mesma palavra de Deus diz que se você vier a crer em Jesus, você será por ele perdoado e destinado ao céu. A mesma palavra de Deus diz que breve Jesus virá para levar consigo o povo dele aos céus. A mesma palavra diz que Jesus Cristo condenará a todos aqueles que desprezaram a sua mensagem, rejeitaram o evangelho e permaneceram no pecado. Jesus Cristo é a viva esperança. Pelos olhos da fé nós o enxergamos. Ele venceu a morte e vivo está. Ele está vivo. Ele é a nossa esperança. Creia nele nessa noite. Seja participante da glória de Cristo pela fé. Num ato de fé, diga: Senhor, nesse mundo difícil, incerto, eu quero ter a certeza de que serei guiado por Ti. Nesse mundo envelhecido, mofado pelo pecado, eu quero experimentar nova vida, novidade de vida por Teu Espírito. Nesse tempo de provações, eu quero ser mais que vencedor em Teu nome. Eu creio em Ti, eu me entrego a Ti.